Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do verso 1, diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Verso 2: Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Que não seja derrubado. Bem, as construções aqui do templo, referindo-se ao que hoje nada mais é do que o que nós conhecemos como Muro das Lamentações. Já ouviu falar? Já foi em Israel? Quem aqui já foi em Israel? Nem eu. Também não fui abençoado. Também não tive o privilégio. Mas a gente já viu pela televisão, ou documentários históricos a respeito de Jerusalém, de Israel, da Cidade Santa. Você já deve ter ouvido falar a respeito do Muro das Lamentações. Mas você já parou para pensar o que é esse muro? Esse muro foi tudo que sobrou desse templo que causou tamanha admiração nos discípulos do Senhor. Esse era o segundo templo. O primeiro, construído por Salomão, foi destruído na época da invasão babilônica. O segundo foi reconstruído na época pós-exílio babilônico, através do governador Zorobabel, governador da Judéia naquela época. E remodelado, podemos dizer assim, pelo rei Herodes. Então essa reforma que Herodes realizou no templo começou no século 20 a.C. e terminou no século 64 depois de Cristo. E interessante que 6 anos depois ele foi destruído pelo Império Romano. Para você ter uma ideia, abençoado, não foi à toa que a construção desse templo causou tamanha admiração. Ele estava ainda em fase de reforma, mas já causava admiração em todos que o viam. Os discípulos de Jesus, eles não reagiram diferente de todos que passavam por lá naquela época. Para você ter uma ideia, as pedras que foram utilizadas para a construção desse templo mediam 4 metros de comprimento. Não é como esse tijolo que nós usamos hoje, não. Não é como esse tijolo. Eram pedras de aproximadamente 4 metros de comprimento. Era uma coisa grandiosa. Mas isso não é tudo, abençoado. Não é o templo que agrada a Deus. Você pode construir o maior templo do mundo, o mais belo que já existiu. Mas se você não for um verdadeiro adorador, quem é um verdadeiro adorador?
O verdadeiro adorador não é aquele que precisa de um templo esplendoroso, suntuoso, para adorar a Deus. O verdadeiro adorador é aquele que adora a Deus em espírito e em verdade. E não foi o que Jesus ensinou para a mulher samaritana? Leia Evangelho de João. Anote aí, por favor, para você depois ler. Evangelho de João, capítulo 4. Quando a mulher, ela quis tirar uma dúvida com Jesus. Mestre, nós adoramos nesse monte. Ela estava se referindo ao monte Gerizim, que era um monte que os samaritanos haviam construído um templo para adorar. Mas os judeus adoravam aonde? Em Jerusalém, onde estava o templo. O templo construído no período pós-exílio babilônico e depois reformado pelo rei pagão Herodes, que nem judeu era. Mas fez isso só como muitos políticos fazem hoje, né? Realizam obras, realizam algumas melhorias nas estradas só para ganhar voto. E depois não estão nem aí. Foi o que Herodes fez. Ele reformou o templo. Ele reformou o templo para conseguir apoio dos judeus e continuar assim reinando, governando na Judéia. Mas Jesus, veja bem, Jesus não tinha nada contra o templo. Ele, inúmeras vezes, foi a esse templo pregar. A igreja de Deus. Agora, a igreja não se resume a um templo. Então não se engane, não se iluda com aparências. Porque às vezes, você olha um lugar assim lindo, né? Uma catedral, uma basílica. O que Jesus falou? O que Jesus ensinou? O Evangelho de João 8,32. E conhecereis a verdade. E a verdade vos... Mas você já parou para pensar, libertar do quê? De quê? Da cegueira espiritual? Da ignorância? Da escravidão, do pecado dos homens? Do mundo? Então eu não posso aqui abrir mão da verdade por nada, nem por ninguém. Mesmo correndo o risco de alguém se desagradar, não querer mais saber da igreja, não querer mais saber, eu não posso deixar de pregar a verdade. A verdade te libertará. A verdade te libertará. Mas o que acontece? As pessoas se iludem com templos, construções. Os discípulos, eles estavam sofrendo dessa ilusão. Mas Jesus abriu os olhos deles. E agora essa palavra aqui é para abrir os nossos olhos também. Para não nos deixarmos levar. Eu vou mostrar para vocês uma passagem onde o nosso apóstolo, o apóstolo Paulo, porque eu chamo o apóstolo Paulo de nosso apóstolo, porque ele foi o apóstolo que Cristo levantou para pregar o evangelho para quem? Para os gentios. Nós somos gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não são judeus. Tem algum judeu aqui? Não, né? Então, toda pessoa que não é um judeu ou uma judia, ele é gentil. Gentil é o não judeu. Jesus levantou o apóstolo Paulo para ser nosso apóstolo. Você não pode aceitar nenhum outro apóstolo hoje. Você tem apóstolo. Ah, pastor, mas o apóstolo Paulo não está mais entre nós, já morreu. Quem falou?
Você não vê mais o corpo dele, porque esse corpo aqui tem prazo de validade. Como disse o Senhor para Adão, tu és pó, e ao pó retornarás. Mas ele estava se referindo a Adão segundo a carne. Paulo também, segundo a carne, não está mais aqui. Mas o espírito dele está onde? No paraíso, amém? Esperando o dia da ressurreição. Porque na ressurreição todos nós receberemos um corpo. Todos. Não semelhante a esse, porque esse aqui já se corrompeu. Esse aqui acabou. Nós vamos receber um corpo incorruptível, imortal, semelhante ao que Cristo recebeu na sua ressurreição. Diga graças a Deus. Diga de novo, graças a Deus. Maravilhoso isso. Quando você receber esse corpo, você não vai sentir mais dor, necessidade. Você não vai sentir nenhuma falta que você sente hoje. Você não vai sentir tristeza, porque Apocalipse diz que toda lágrima será enxugada dos seus olhos. Não é bom isso? Maravilhoso demais. Então abra, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 24 e 25. Mas o que Paulo fala a respeito dessas coisas? Lembra que eu falei antes? Não esqueça, hein? O que eu citei aqui, a passagem do Evangelho de João, capítulo 4, da mulher samaritana, quando ela perguntou: mestre, nós acreditamos que esse monte aqui é o monte que se deve adorar. Vocês, judeus, falam que é Jerusalém. Afinal, qual é o lugar? O que Jesus respondeu para ela? Nem nesse, nem naquele. Porque o Pai procura os verdadeiros adoradores. Quais são eles? Está lá no versículo 24, do capítulo 4 do Evangelho de João. Aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. É óbvio que nós precisamos de um lugar. Aquilo que eu falei também, não se esqueça, eu vou repetir. Jesus não tinha nada contra aquele templo. Ele o utilizou várias vezes para pregar a palavra. Mas o que não pode acontecer é você achar que é o templo que salva. Não, templo nenhum salva. Templo nenhum abençoa. Hoje nós estamos aqui. Mas o dia que o proprietário desse imóvel, porque esse imóvel não é da igreja. Esse imóvel não é da igreja. Nós alugamos esse imóvel. Então, o dia que o proprietário cismar de aumentar o valor do aluguel aqui, acima daquilo que nós podemos pagar, eu saio daqui e procuro outro lugar, abençoado. Eu não estou apegado a essas quatro paredes, eu não estou apegado ao bairro da Lapa. Se tiver que ir para Pirituba, eu vou. Se tiver que ir para Freguesia, eu vou. Ixi, tem gente até que sorriu aí. Já pensou, pastor? Tem isso também, abençoado. Não é porque a igreja está perto da tua casa que essa igreja é de Deus, hein? Tem isso também. Não é só aparência, é comodidade. Cuidado com as comodidades. Cuidado. Às vezes a pessoa, ela frequenta uma igreja só porque é perto da casa dela. Ela não quer nem saber, ela nem se preocupa com o que está sendo ensinado lá. Cuidado com isso. Porque você pode estar caindo numa armadilha. A gente vai chegar lá. Jesus vai nos ensinar muita coisa aqui. Nesse sermão profético. Esse sermão que não só fala da destruição do templo que existia em Jerusalém, como da própria cidade de Jerusalém naquela época, foi destruída, foi queimada. Foi transformada em cinzas pelos romanos. E tudo por quê? Porque a maioria dos judeus naquela época viraram as costas para o Salvador deles, que é Jesus. Não faça isso com você. Mas hoje é pior do que naquela época, sabe por quê? Porque hoje, abençoado, nós não lidamos com fariseus, líderes religiosos como os fariseus, que negavam a Jesus diretamente e se diziam ser eles os detentores da verdade sagrada. Não. Hoje está pior, sabe por quê?
Porque hoje, hoje, os líderes religiosos estão usando o próprio Jesus para enganar as pessoas. Estão usando o nome de Jesus para enganar. E o próprio Jesus vai falar isso aqui. Eles estão usando o nome de Jesus, estão usando a Bíblia, estão usando o púlpito, estão usando o quê? O título de pastor. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos... Leia Mateus. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Cuidado. Leia a partir do verso 15, onde Jesus alerta contra os falsos profetas. Ó, tá assim, ó. E eles vão fazer de tudo para enganar vocês. Inclusive, construir belos templos. Quem construiu esse templo aqui que causou admiração nos discípulos? Foi um pagão. Foi Herodes. Herodes era pagão. Ele não cria no Deus de Israel. Ele cria em outros deuses. Ele servia a outros deuses. Ele fez isso por pura intenção política. Ele não fez isso pensando o quê? Na vida espiritual das pessoas, nos crentes. E hoje a gente vê isso também, né? A gente vê muito pastor na política aí, dizendo que está preocupado com a igreja, quer ajudar a igreja, mas não quer nada. Porque na minha opinião, agora sou eu, isso é minha opinião, igreja não tem que se envolver com política. Nós não podemos misturar. Igreja é uma coisa, Estado é outra. Tem que haver uma separação entre igreja e Estado. Igreja não se mistura com política. Não sou a favor disso. Olha o resultado aí. Olha o resultado. E tem mais. Lembra do escândalo do mensalão? Tinha pregadores lá envolvidos. Tinha pastores lá envolvidos. Pastores de uma igreja muito famosa, que todos vocês conhecem. E construiu um templo belíssimo aqui em São Paulo, lá no bairro do Brás, né? É no Brás? Não é? Então, tinha pastor dessa igreja envolvido nesse escândalo do mensalão. Abre os olhos. Vamos ler aqui. Então, não se iluda com isso. Não se iluda com a igreja perto da sua casa. Não se iluda, abençoado. Veja o que diz aqui. Atos 17, a partir do versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, preste muita atenção nisso, marque isso na sua Bíblia. O Deus que fez o mundo, faz todo sentido, ó, e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então Deus não precisa disso. Deus não precisa de um lugar grande, bonito, revestido de ouro. Ele precisa? Não, tudo é dele. Todos são dele. Continuando, verso 25. Nem é servido por mãos. Isso aqui também é importante. Deus não precisa que eu suba um monte para ele te abençoar. Ele é servido por mãos humanas? Não. Como se eu de alguma coisa precisar. Marque isso, abençoar. Deus não precisa de água para te abençoar. Deus não precisa de rosa para abençoar a tua família. Deus não precisa dessas coisas. Deus não precisa. Isso tudo é para te enganar, é para te iludir, é para arrancar teu dinheiro. Porque nada disso é gratuito. Está aqui, ó. Está na palavra. E se está na palavra, eu nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisar. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração. Presta atenção nesse finalzinho. E tudo mais. E tudo mais. Ele não precisa de mim. Ele não precisa de nada nem de ninguém para te abençoar. Ele só precisa que você creia nele. Creia. Aquele que crê, como Jesus ensina no Evangelho de João. Aquele que crê em mim, segundo as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquele que crê em mim, vou repetir, segundo a Bíblia Sagrada, segundo as Escrituras, não segundo o homem. Do seu interior fluirão rios de água viva.
Deus não precisa dessas coisas para te abençoar. Cuidado. Isso é comportamento de falso profeta. Aí seguindo, vamos voltar para Mateus 24, continuando no sermão profético. Ele fala também, né, respondendo a pergunta dos discípulos. Porque aí no verso 3 diz assim, ó, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram, dize-nos, quando sucederão essas coisas, ou seja, a destruição do templo de Jerusalém, e que sinal haverá da tua vinda, referindo-se à segunda vinda, e da consumação do século, ou seja, da destruição desse mundo. Vamos ver o que Jesus respondeu, está aí no verso 4. E ele lhes respondeu. Olha o que Jesus queria que ele se preocupasse. Não era para eles se preocuparem com isso. Não era para eles se preocuparem com isso. Com o que eles estavam curiosos em saber. Presta atenção aqui. Eles tinham que se preocupar com uma coisa. Que é aquilo que Jesus começou a falar no início. Vamos ler o verso 4. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, está vendo só? Esses são os mais perigosos do que os fariseus da época de Jesus. Dizendo, eu sou o Cristo, ou o representante, né? Eles não vão dizer que é o Cristo. Não, eles não são loucos. Como é que eles vão te enganar falando um negócio desse? Não, eles vão aparecer com o intuito de enganar você, de enganar as pessoas. E eles não vão conseguir enganar ninguém dizendo que são Jesus, pelo amor de Deus. Você vai achar que um cara desse é louco, que precisa ser internado no hospício. Não, abençoado. O que Jesus quer dizer aqui? Que eles vão se dizer representantes, legítimos representantes de quem? De Cristo. Pastores, presbíteros, apóstolos, bispos, e vai por aí fora. Mas não, enganarão olha o final do verso 5, enganarão é com isso que você tem que se preocupar. Aí ele segue falando aí a partir do verso 6, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Aconteceu na época de Jesus, acontece até hoje, né? Não está acontecendo uma guerra aí lá na Europa, entre Rússia e Ucrânia? Enfim. Mas não é com isso que você tem que se preocupar. Não, senhor. Não, senhor. Vede, olha o que Jesus fala. Não vos assustes. O que está acontecendo aí não é para te assustar. O que tem que deixar você assustado são outras coisas. Foi o que ele começou a dizer. Cuidado com esses templos aí. Cuidado com esses falsos profetas. Cuidado. É com esses que você tem que ficar aí atento. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim, não é o que vai decidir o final de todas as coisas, ou a segunda vinda de Jesus, de maneira alguma. Porquanto, tem mais, se levantará nação contra nação, isso aconteceu e continua acontecendo. Reino contra reino, e haverá fomes, na época de Jesus havia, e até hoje. E terremotos em vários lugares. É o que acontece até hoje. Mas Jesus voltou? Porque não é o que vai decidir, abençoado. Continuando. Veja que ele explica o que significa essas coisas. São sinais. São só sinais. Ou, como ele chama aqui no verso 8, o princípio das dores. O princípio. É só o princípio. É para as pessoas se arrependerem da vida que estão levando e se voltarem para Cristo. É para isso que serve. É para isso.
Oh, está acontecendo terremoto, está acontecendo guerra, fome, pandemias. Jesus está voltando? Não, não, não. Isso é para, não é para Jesus voltar. É para eu voltar para a igreja. Ou eu me voltar para Cristo. É para isso que servem essas coisas. É para eu correr para os braços de Jesus. E não ficar longe. Porque se eu ficar longe, como eu vou escapar dessas coisas? Dessas coisas aqui. Não é juízo final. Dessas coisas. Então são alertas, são sinais, princípio das dores, que servem unicamente para nos alertar, nos levar ao arrependimento e nos voltar para Cristo. É isso. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. As pessoas vão temer, vão se afastar, não vão suportar. Por serem fracas na fé, congregam muito pouco. Por isso tem que congregar o máximo que você puder, amém? Congregue, assista aos vídeos da igreja, para você não se deixar levar. Agora, pela segunda vez, ele deixa bem claro o que você tem que ter cuidado, olha aí, verso 11. Levantar-se-ão muitos o quê? Falsos profetas. Enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Você já parou para pensar? Você vê, mesmo com tantas igrejas espalhadas por aí, não só pelo Brasil afora, mas pelo mundo afora, por que Jesus não voltou ainda? Por quê? Porque a maioria dessas igrejas não estão prestando o seu serviço direito, senão Jesus já teria voltado. Aí, abençoado. Não é a quantidade de igreja, não é a aparência de igreja que vai decidir. Vamos ler aí, ó. Quanto a você, quanto à igreja, com o que ela tem que se preocupar? A igreja não tem que se preocupar com o princípio das dores. A igreja tem que abrir os olhos para não ser enganada. E o que ela tem que fazer? Está aí no verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim será... Perseverar onde? Na verdade. Na verdade da graça de Deus. Na verdade da graça de Deus. Não ficar correndo atrás de sabonete abençoado. E não ficar correndo atrás de salzinho milagroso. Não ficar correndo atrás dessas coisas. Rosa ungida. Depois eu vou te mostrar para onde irão esses falsos profetas. E quem estiver junto com eles, você já ouviu falar? Já ouviu falar daquele ditado? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. É isso. Cuidado. Verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o... para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Olha o que vai decidir o fim. É isso. Mas como, pastor, tem tanta igreja espalhada por aí, por que ainda não chegou? Porque a maioria das igrejas que você vê por aí, espalhadas, uma em cada esquina, tem uma lá perto da tua casa, não tem? Não está fazendo seu serviço direito. Essas igrejas, a maioria delas estão preocupadas com outras coisas. Olha para o pastor aqui, ó. Estão preocupadas com outras coisas. E não em propagar o quê? A verdade. Que libertará. Que salvará. Você recebe isso? Tem igreja que está preocupada com isso aqui, de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro. Tem uns que pegam legalismo para chantagear as pessoas. Forçar as pessoas a fazer o que elas não podem fazer para serem salvas, abençoadas. E tem igrejas também que são falsas, dirigidas por falsos mestres, que pregam aquele evangelho light. Tudo posso. Posso viver do jeito que eu quero. Minha vida, minhas regras. Não, senhor.
todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o quê? Senhor. Ele é Senhor. Você não tem vontade. A tua vontade, ela tem que se submeter à vontade de quem? Entendeu? Senão você não é dele. Senão você não é dele. Eu creio que eu sou salvo? Eu creio. Você tem que crer também. Mas o salvo, ele também tem o seguinte: ele tem o Espírito Santo na vida dele, que o dirige a fazer a vontade de quem? E não do mundo. Eu sei que é difícil, mas lute. É aquilo que Jesus está querendo dizer aqui, com perseverar até o fim do verso 13. Nós vamos lutar contra o pecado a vida inteira, mas nós temos que continuar lutando. Até o fim de nossas vidas. Ou até Jesus voltar, mas não podemos parar de lutar contra o pecado. Contra as concupiscências da nossa carne. Agora, o que acontece? Se a pessoa se acomoda, se ela passa a ter prazer na vida pecaminosa, aí ela demonstra que não é o quê? Que não é de Deus. Que não é salvo. Então, como eu falei, está aí no verso 14, o fim virá quando o último tijolinho for assentado na igreja. Que a igreja é uma só, sabia? O que você vê aí são denominações. A igreja Graça e Vida mesmo é uma denominação. Mas a igreja é uma só. É uma só. E enquanto o último tijolinho dessa igreja, que é a ovelha, não for assentado, e a igreja estiver pronta para ser entregue ao Pai por Jesus Cristo, ele não virá. Ele não virá. Então não se iluda não com a quantidade de igreja que você vê por aí. Não se iluda com as grandes igrejas, com os grandes templos, com o poderio dessas denominações. Não se iluda com isso não. Porque eles não estão realizando bem os seus respectivos trabalhos evangelísticos. Não estão. Não estão. Como eu falei, uns são legalistas a ponto de querer forçar a pessoa a fazer o que não pode para ser salva ou ser abençoada. Aí, coitado dessas ovelhas, são esfoladas vivas nesses lugares. E outros, tudo posso. Meu corpo, minhas regras. Vinde a mim como estás. Olha como a pessoa distorce tudo que está na Bíblia. Ela distorce. Vinde a mim como estás. Não é bem assim não, meu filho. O apóstolo Paulo deixou bem claro uma coisa. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Referindo-se ao quê? As paixões mundanas e concupiscências da carne. Quiser saber mais sobre concupiscências da carne, leia Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 17. Que ali fala, concupiscências da carne e fruto do Espírito. Nós vamos estudar isso aqui na igreja. Nós vamos examinar isso. Então, cuidado. Aqui Jesus mais uma vez alerta. Cuidado com os falsos profetas. Agora pula aí para o verso... Vamos ver aqui. 23, 24. Para a gente adiantar aqui, que eu já estou em cima da hora. Eu vou terminar agora. Já. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou seja, essa aqui é a igreja, mas você vê lá o que o camarada prega, tem nada a ver com a Bíblia, tem nada a ver com a verdade. Ou, ele ali, não acrediteis. Para de ficar acreditando em tudo que você vê na televisão, hein? E não estou falando só do que igrejas propagam por aí, não. Telejornais também. Tá bom? Telejornais também. Principalmente telejornais de uma tal de Plim Plim aí. Você sabe do que eu estou falando. Cuidado, essa é a pior de todas. Porque surgirão falsos cristos, ou falsos, lembra que o pastor falou, explicou? Falsos representantes de Cristo. Não é falsos cristos, falsos representantes de Cristo e falsos profetas. Operando o quê? Olha aí, ó. Cuidado, hein? Que até isso operando grandes sinais e prodígios
Para o quê? Os testemunhos. Já viu lá aqueles testemunhos na televisão? Eu fui curado, eu comprei meu carro, eu comprei meu apartamento. Eu sou a igreja tal. Em vez de falar eu sou de Jesus, eu sou a igreja. Não, eu sou de Cristo. Cuidado. Operam grandes sinais, prodígios. Mas para quê? Para enganar, se possível, os próprios eleitos. Você é um eleito de Deus. Você não é um crente qualquer. Você é um eleito, você é um escolhido, um predestinado, desde antes da fundação do mundo. Mas cuidado, até você pode ser enganado. Até você pode ser enganado. Cuidado. Porque eles pegam as pessoas aonde o calo aperta, no ponto fraco, no calcanhar de Aquiles. A pessoa está desempregada e assiste lá o testemunho. Eu estou aqui, fiz a campanha, fiz a fogueira. E agora, aqui, o que eu tenho, carro, a chave do meu apartamento. Aqui, cadê meu apartamento? Deixa eu pegar aqui a chave do meu... Ih, não está aqui, cadê minha... está aqui. Aqui é a chave da igreja, né? Agora, conquistei. Fiz o sacrifício. Aqui, Não é? Cuidado, hein? Então é para isso que serve a igreja? É para isso que serve Jesus? Só para isso? É para isso. Você conquistar a casa, carro, marido, esposa? É para isso que serve o evangelho? Errado. Errado. Olha, eu tinha tantas passagens para mostrar para vocês, mas o tempo não vai me permitir. Mas vamos à segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Vamos lá, nosso apóstolo. E aí eu termino com a leitura desse texto. Eu não tenho muito o que explicar aqui, porque está bem claro. Mais claro que água cristalina. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Abre os olhos, abençoado. Cuidado, está cheio de mentira por aí. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A gente passou por um deles aí, não passamos? Pois os homens serão o quê? É o que eu mais vi nesse período. E eu estou vendo até hoje. Egoísmo. Sai de perto de mim. Não toque em mim. Não quero ninguém na minha casa. Jesus Cristo, tenha misericórdia. Jesus tocava em leproso, né? Jesus abraçava leproso. E hoje a gente está vendo isso aí. Triste. Triste. O que mais? Avarentos. O que é avarento? Que ama o dinheiro. Só ama isso. Tem medo de morrer por causa disso, sabia? Eu não tenho medo de morrer. Porque quando eu morrer eu vou estar nos braços de Jesus. Não tenho medo da morte. Por isso que eu nunca tive medo dessa pandemia. Se tiver que morrer, eu vou morrer. Eu sei para onde eu vou quando eu morrer. Eu tenho medo não. E se eu fosse você, eu não teria também não. Não tenha medo da morte, porque Jesus já venceu a morte. Não tenha medo. Quem tem medo da morte é porque não conhece a Jesus e não entende o que ele fez. Muitas pessoas têm medo da morte, eu não as culpo. A maioria não, sabe por quê? É aquilo que eu falei, as igrejas estão realizando um desserviço. Estão envergonhando o nome de Jesus, não estão pregando a verdade. É por isso que você vê um monte de crente com medo de morrer. Onde já se viu? Crente com medo de morrer? Ah, pastor, mas eu não quero morrer disso. Meu filho, você não tem que ter medo de nada. Você nem tem que acreditar nessas coisas. Você tem que acreditar em Jesus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se Ele não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu vou ter medo de quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você acha que eu vou ter medo? Não tenho medo de nada disso não. Nem a morte, nem a vida, nem anjos,
nem principados, nem altura, nem potestade, nem profundidade, nem poderes, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu vos dou a vida eterna. João 10, 28. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus falando das suas ovelhas, da sua igreja. Jactanciosos, ou seja, orgulhosos, arrogantes, se achando donos da verdade. Não, o que a Bíblia está falando é bem assim. É a ciência que tem razão. Então tá bom, fica com a ciência, mas com a ciência dos homens, porque a ciência bíblica ela é insuperável, ela é incomparável. Blasfemadores, desobedientes aos pais, a gente está vendo muito isso aí. Filho dando na cara da mãe, filho pegando no pescoço do pai, daí para pior. Continuando, ingratos, irreverentes, reverenciam a homens, mas a Deus não. Respeitam a homens, mas a Deus desobedecem. São irreverentes. Acreditam nos homens, mas negam a Bíblia Sagrada. Desafeiçoados. Eu não vou nem entrar em detalhes aqui. Implacáveis, porque não estão nem aí com os outros. Vê a nós e o vosso reino nada. Eu estou vendo muita gente assim hoje. Cada um por si, Deus por todos. Caluniadores, mentem, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também, olha o que está dizendo aí, ó. Foge também destes. Foge, você tem que fugir, abençoado. Fugir, vou até parar por aqui. Depois você continua lendo até o 9. Eu vou ter que parar, porque eu tenho que mostrar Apocalipse. Vamos lá. O destino deles, de todos eles, se não se arrependerem, se não se converterem. Porque se não se converter é porque nunca foi de Deus. E o lugar dele já está preparado. Vamos lá? Apocalipse 19, 20. Você acha que não vai ter punição? Deus é justo. Abençoado, se não tivesse punição, Deus não seria justo. Você não pode chamar Deus de Deus justo, se não houver punição para criminoso. Você acha certo? Se achar certo, o bandido está na rua? Qual é o lugar do bandido? Na cadeia. Apocalipse 19, 20. Mas a besta foi aprisionada. E com ela, quem? Os falsos. O falso aqui é só figura de linguagem. Na verdade, são muitos. Falso profeta. Que, olha aí, ó. Que com os sinais feitos diante dela, seduziu ou enganou aqueles que receberam a marca da... Então, o falso profeta é agente de quem? Ele presta serviço para Deus ou para a besta? Para Deus ou para Satanás? E eram o quê? Ambos, falso profeta e besta, os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados aonde? Vivos, dentro do lago de fogo que arde em enxofre. É para lá que eles vão. É para lá que eles vão. Todos os falsos profetas. É para lá que eles vão. Não tem remédio, não tem meio termo, não tem purgatório, não tem nada disso. Agora você sabe o que o falso profeta é capaz de fazer para enganar. Ele vai utilizar o quê? Sinais, prodígios, curas. Tem muita passagem aqui que prova isso. Você anotou? Lembra que eu falei para você anotar? Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15 até o 22. Leia lá. Leia lá. Vamos agradecer a Deus.